Bom, olá. A nossa aula de hoje vai ser sobre cultura midiática, né? Então, a partir de agora, a gente entra mais ou menos no século XXI, digamos assim, né? No século XX e XXI, na verdade. Porque a gente começa a estudar muito os processos que estão acontecendo hoje e que nós somos meio que participantes, né? Seja de forma ativa ou passiva. Então vamos lá. Primeiro, a aula começa com um poema do Paulo Leminski, que fala que entre a dívida externa e a dúvida interna, meu coração comercial alterna, né? Eu achei que era um poema legal para colocar aí. Só para a gente brincar um pouco com as palavras e ficar meio que na cabeça o termo coração comercial, né? Para o futuro é quando a gente for falar de indústria cultural. Mas antes de falar de indústria cultural, a gente vai falar de mídia, certo? Então, o que é mídia, né? Mídia é um termo em inglês que vai chegar no Brasil no século XX. A própria origem da palavra está ligada à dominação cultural, porque a palavra mídia que a gente usa para falar de tipo mídias digitais, né, o jornal, internet, etc. Fotos, textos, enfim, o que for, é uma palavra que vai ter sua origem, né? Que na verdade a gente usa a origem inglesa, porém ela possui a sua origem também, né, do latim. Então o inglês pega do latim. Só que aí o Brasil fala português e ao invés de pegar do latim direto, certo? Ou de Portugal, né, que foi quem colonizou a gente pega do inglês. Então a gente abrasileira essa palavra, né, inglesa. O que na verdade acontece com muitas palavras. Então não só mídia, mas a gente tem várias palavras no nosso vocabulário do dia a dia que a gente abrasileirou, né? Mas que são aí termos que vêm da língua inglesa. Então, o próprio feedback, o tweet, né? Tweet é tal coisa, o post, a selfie, enfim, várias e várias e várias palavras que são de origem inglesa, certo? Que fazem parte do nosso vocabulário e que isso dá uma pista para a gente um pouco da dominação cultural aí existente. Bom, a mídia, né, ela tem um papel fundamental nos processos de interação social. Então, a mídia, seja o jornal, a TV, o rádio, as redes sociais, etc., elas vão fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia, né, das nossas relações, e vão cada vez mais transformar o nosso mundo, né? Eles vão ajudar cada vez mais a globalizar o nosso mundo e nos tornar uma aldeia global, certo? Coloquei aí só para vocês não esquecerem, né? Isso é matériazinha de redação, né? Acho que redação que vocês veem isso, mas qual que é o processo? A gente tem um emissor, esse emissor passa uma mensagem que chega para o receptor e o receptor aí devolve o que entendeu dessa mensagem para o emissor e vira um emissor, enfim. Esse ciclozinho aí, entre uma pessoa envia uma mensagem e a outra recebe. Até aí tudo bem. E isso em si não muda, uma pessoa enviando mensagem e outra recebendo. O que muda, na verdade, né? Nessa nossa aldeia global, esse nosso processo aí de globalização? Muda que agora muitas pessoas recebem
a mensagem que uma pessoa faz e que essa mensagem demora milésimos de segundo para chegar, né, a milhões e milhões de pessoas. E esse vai ser o objeto de estudo das ciências sociais, certo? O objeto nosso são os meios de comunicação de massa. Então, a gente está interessado em saber como que esses meios de comunicação de massa funcionam, né? E como eles atingem a massa. Então, o cientista social não está interessado no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, mas como esse meio de comunicação ele está tendo um papel nesse processo, ok, de interação das massas, certo? Então, a gente sabe que esses meios de comunicação, eles são utilizados para projetar a cultura de massas e promover uma padronização cultural, né, que a gente já pré-estabeleceu em aulas anteriores, que é uma coisa ruim, certo? Então, como que esses meios de comunicação são utilizados? Né? É esse o objeto de estudo é essa a questão, na verdade, das ciências sociais. É entender como que isso acontece, ou por que isso acontece, certo? Então, assim, a gente sabe que isso acontece, que esses meios, tipo o Instagram, ele é utilizado para projetar uma cultura de massas, ou seja, uma cultura produzida, certo? Produzida especificamente para as massas e cuja o objetivo dessa produção cultural, né, é promover a padronização, para que todo mundo meio que seja igual, pense igual, né, e consuma principalmente igual, certo? E aí a gente tem essas poucas pessoas produzindo conteúdo para muitas pessoas. E eu não tô só falando da Kim Kardashian, que tem, sei lá, 200 milhões de seguidores. Não, eu tô falando de, tipo, uma empresa produzindo conteúdo para muita gente, certo? Então, você pega, por exemplo, a Disney. A Disney, ela é uma empresa que ela tem várias outras empresas que ela comprou. Eu estava pesquisando ontem, né? Eu vou até abrir aqui. As últimas compras grandes que a companhia Disney fez, tá? As últimas, tipo, as últimas 8 maiores compras que a companhia Disney fez. Isso é uma lista de 2017, ok? São a Pixar, a Lucasfilmes, a Marvel, a Fox, sendo que a Fox, ela comprou, tipo, 2 estúdios da Fox, os Muppets, a Maker, a ABC e a ESPN. Tipo, basicamente, né, isso são só as últimas, são só, tipo, as 8 maiores compras que eles fizeram desde a década de 90, certo? Porque há mais compras que eles fizeram que não estão nessa lista. É uma empresa que compra as outras empresas e que aí você tem no final uma empresa que é a Disney produzindo conteúdo para muita gente. Então tem a Pixar, você tem a produção de conteúdo para diversas pessoas de diferentes faixas etárias. Pode ser que a pessoa que veja o desenho da Pixar, que veja divertidamente, não seja a mesma pessoa que veja o canal da ESPN, certo? Mas ainda assim ela está consumindo a produção que vem do mesmo lugar, que é a Disney, né? E isso vai gerar uma questão dentro das ciências sociais, certo? Eles vão observar que isso acontece e vão falar, isso é o quê? Isso é um problema? Isso não tem volta? Isso foi sem querer? O que isso quer dizer, né? O que quer dizer uma pessoa postando um negócio que vai para milhões de pessoas ao mesmo tempo, certo? Ou uma empresa como a Netflix que publica um conteúdo que atinge 200 países, né? Quase 200 países atinge no mesmo minuto, certo? Essa produção, né? Isso traz à tona o processo da massificação, certo? E aí esse processo, né, de massificar,
ele tá sendo colocado em prática com o objetivo de influenciar os indivíduos por meio dessas informações veiculadas pelos meios de comunicação. E aí pode ser, por exemplo, por meio de um jornal, porque a Disney tem a Fox e tem a ESPN, que são canais onde a ESPN é esportivo, né? Mas há jornais esportivos e tem a Fox, certo? Que tem o canal da Fox lá nos Estados Unidos, que é muito famoso com vários jornais. Agora a Disney tem, tipo, um negócio meio como o Animal Planet, né? Que também está criando informação e criando aí conteúdo e está sendo vinculada por esses meios de comunicação. E que tipo de informação está sendo passado e qual que é o objetivo dessa informação? O que tem por trás dessa informação? Essas são as problemáticas que as ciências sociais estão tentando descobrir. Tá? E aí a gente chega na indústria cultural. O que é a indústria cultural? A indústria cultural é um fenômeno que foi desvendado pelo Theodor Adorno e o Max Horkheimer, certo? Eles são dois nomes da famosa Escola de Frankfurt. E aí, eu sei que eu não coloquei no slide, mas eu acho que é muito importante vocês entenderem qual que é o contexto que esses dois caras estão vivendo para entender até o porquê que eles vão estudar isso e também ficar mais fácil de contextualizar, né, a intensidade dessa problemática, certo? E por que eles olham e falam, não, isso daqui é um problema, isso aqui é sério. O Theodor Adorno e o Max Horkheimer, eles são, e na verdade a escola de Frankfurt, né, ela é uma escola de pensadores que tinha sua base na Alemanha. O Adorno e o Horkheimer sendo dois caras que eram alemães, né, e judeus. O que acontece eles vivem ali, a indústria cultural vai ser desvendada por eles, né, e eles estão fazendo sua produção durante a década de 30 e 40. Judeu na década de 30 e 40 na Alemanha, eu acho que vocês já fizeram matemática e puderam perceber que não dá um resultado muito bom, certo? E o Adorno e o Horkheimer, eles vão estar vendo esse processo da Alemanha nazista nascer, basicamente. E aí eles vão perceber que há uma particularidade muito específica da Alemanha nazista, que é o uso da cultura dentro do seu projeto. Então, eles vão notar que a campanha nazista e o projeto nazista, ele passa pela cultura também. E que, na verdade, a produção cultural que está sendo feita pela Alemanha nazista é uma produção cultural muito rasa e com ideias que são... Né, eles vão ficar olhando e você, mas tem algumas ideias muito aleatórias e que, na verdade, não são tão aleatórias assim quando você coloca tudo... Quando você dá 2 passos para trás e vê o quadro completo, né? Eles vão falar, putz, essas ideias não são tão aleatórias assim, certo? E aí, desde queimar livros ao tipo de filme que está se fazendo, né? E ao tipo de música que está se cantando, e ao tipo de celebridade que você está deixando entrar no seu país ou não, e se eles vão começar a reestruturação da escola, aos patrimônios, até, né, essas coisas a Alemanha nazista tenta resgatar muito uma Alemanha, o império, na verdade, germânico, certo? Com sua grandiosidade, etc. Eles vão começar a perceber que isso não é aleatório, né? E vão ver que está sendo produzida uma cultura para as massas que é de fácil digestão. Que é uma cultura que você não precisa parar, pensar, refletir sobre, certo? Que é uma cultura que você, tipo, consome ali em 5 minutos e passa por cima. Oi, Lucas. Oi, Lucas, tudo bem? Você perdeu metade da aula, basicamente, onde a gente está falando sobre cultura midiática, tá? Agora a gente já está em indústria cultural. Não vai te fazer, assim, você vai ter que voltar, né, e dar uma olhada, obviamente, qualquer dúvida você me chama, né, depois da aula você faz isso, mas não vai ser tão difícil agora você pegar a indústria cultural, tá bom? Eu te juro, né?
cultura midiática, meios de comunicação, pense em Facebook, Twitter, Instagram e etc., que já dá para entender. Eu estava contando a história do Theodor Adorno e do Max Horkheimer, que são dois teóricos da escola de Frankfurt, né? Eles eram alemães judeus que moravam ali na Alemanha e estavam estudando sobre o processo da Alemanha neonazista na década de 30 e 40. O foco de estudo deles era como a Alemanha neonazista estava utilizando da cultura e produzindo uma cultura de fácil digestão e uma cultura muito rápida, com mensagens rasas, certo? E não incentivando o pensamento crítico daquela população para mudar a cabeça deles, né, para o projeto de nação da Alemanha nazista, certo? Esses dois caras, obviamente, eles não vão conseguir ficar lá na Alemanha a partir do momento em que o neonazismo ele começa a ascender ali de fato, né, começa a ser perigoso. Então, eles fogem, eles passam uma temporada nos Estados Unidos e passam uma temporada em Londres. Nos Estados Unidos, quando eles chegam lá, eles vão ver que está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo na Alemanha, só que para vender o estilo de vida americano. Então, sabe ali na década de 30 e 40 que você tem o Capitão América, né? Tipo, as revistinhas do Capitão América surgindo dentro da Segunda Guerra Mundial, o Superman, todos esses elementos culturais para a massa, certo? Que tentam incentivar esse patriotismo e esse... É óbvio que vai ter uma carreata na hora que eu tô dando aula. Peraí. Não tá fechando minha janela, peraí. Não sei se nem você tá ouvindo, Lucas, mas eu tô escutando ela se aproximando, então já vou fechar. Então, eles vão perceber que isso também está acontecendo, né? Então, eles vão olhar pro Capitão América, pro Super-Homem, e vão falar assim, o pessoal aqui, né, pros filmes da década de 30 e 40, com aquela ideia do eu sou americano, eu sou a melhor pessoa do mundo, olha o quanto de tecnologia a gente tem, máquina de lavar, aspirador de pó, enfim, riquezas e liberdade e etc. Eu vou falar, olha, aqui também está acontecendo isso. Aqui também há um projeto, né, que está sendo formado e uma cultura muito fácil para a massa inteira, sem pensamento crítico, certo? Isso também vai estar acontecendo lá, eles vão começar a reparar que isso está acontecendo, na verdade, em muitos lugares do mundo. E vão falar, pera, a gente encontrou alguma coisa. A gente encontrou a lógica capitalista aplicada à cultura, à produção cultural, certo? Então, a gente encontrou o modo de produção capitalista, o modo de produção industrial foi aplicado à produção cultural. E o que gerou a produção da cultura de massas, certo? Então pensa na lógica capitalista de você, por exemplo, tipo, ter uma fábrica para criar um monte de camiseta, um monte de tênis. A mesma coisa, mas para criar um monte de filme, um monte de blockbuster, certo? E aí, isso vai gerar uma assimetria entre as classes dominantes, ok? E as classes dominadas. Por quê? Porque as classes dominantes, elas vão ser os centros de produção. Elas vão ser quem vão produzir essa cultura, ok? Que vai ser consumida pela classe dominada. Isso vai gerar a dominação cultural, tá? Porque essa recepção, ela não vai ser uma recepção crítica, até porque a gente não tem estudo na escola, uma educação na escola para digerir esse conteúdo de uma forma crítica. E a gente vai estar usando de dois conceitos, tá? A indústria cultural, ela vai se utilizar ali de dois hacks, né? Que é a reificação e a alienação. A reificação, ela é o processo de coisificação, né, que acontece na sociedade capitalista. Então, agora a cultura, ela é uma coisa, certo? Então, a cultura não é mais uma expressão de um grupo, etc. Ela é uma coisa, e uma coisa que vai estar dentro dos moldes da produção industrial e que vai ser vendida como uma coisa também, certo? E agora também a informação, ela virou uma mercadoria, né? Então a cultura e a informação
viram mercadoria, justamente por esse processo de coisificação. E a alienação, aí como a gente já viu, né, no sentido de que essa produção, ok, ela vai ser para manter a estrutura como está. Então, as classes dominantes vão gerar essa produção, né, fácil de engolir, essa produção que não tem crítica social, essa produção onde você vai ter mensagens, né, que te alienem ou que reforcem a alienação, ok, para manter a estrutura como está. Então, a indústria cultural ela foi criada pelas classes dominantes para atingir as massas, certo? Então, o objetivo da indústria cultural é atingir o maior número de pessoas possível, ok? As manifestações culturais, então, elas são transformadas em mercadorias, né? Então, é só, por exemplo, pensar na boca da Kylie Jenner. O lábio grande da Kylie Jenner, ele é, por exemplo, um traço, ok? Dos negros. A etnia negra tem esse traço. Esse traço de beleza foi transformado numa mercadoria e agora as pessoas compram, certo? Isso. Dá para entender, tipo, quanto até um pouco bizarro, né? Então, por exemplo, dá para dar um outro exemplo, tipo, danças, comida, né? E não a comida no sentido de tipo, mas não pode vender um acarajé. Tudo bem, você pode vender um acarajé. Agora, eu, por exemplo, sou viciada em filtro dos sonhos. É um erro meu, eu sei, mas eu sou viciada em filtro dos sonhos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só expostos, eu tenho 7 filtros dos sonhos no meu quarto. Eu tenho mais guardados, é que eu não tenho lugar para expor mais filtros dos sonhos do que isso. Os filtros dos sonhos, eles são manifestações culturais, ok? De uma cultura específica. Hoje em dia, isso foi transformado numa mercadoria. Até porque, por exemplo, quando eu tenho... Ai, eu não vou conseguir tirar. Mas eu tenho um que fica bem aqui na parede aqui da frente. Eu não vou conseguir tirar, porque ele tá tudo amarradinho. Não vai dar. Ele tá na minha frente. E é um filtro que o meu namorado me deu, porque ele foi fazer uma matéria numa tribo entre Praia Grande e São Vicente, né? Uma tribo que existe lá, que tava com os problemas. Essa tribo, um dos problemas que eles têm é o problema financeiro. O que eles fazem? Eles vendem filtros dos sonhos para conseguir se manter. No caso, meu namorado, ele ganhou, né? Porque, enfim, eles fizeram lá a matéria, ele foi lá, né, como repórter, fez a matéria, então, tipo, ele ganhou o filtro e ele me deu, ok? E beleza, só que você vai numa feirinha hippie, você vai, tipo, no canal 4, você tem 55 tipos de filtros dos sonhos sendo vendidos, ok? O que era para ser uma manifestação cultural foi transformado em mercadoria e o significado do filtro dos sonhos perdeu completamente, né, a sua, tipo, o seu interior. Então, o que aquilo significa de verdade não significa mais aquilo. Você está mostrando uma coisa que você compra como item de decoração. No meu caso, não é só um item de decoração porque, enfim, eu gostei do significado e me interessei e fui comprando vários para ver se me ajudava meio que espiritualmente, assim, digamos, né? Mas eu tenho, tipo, colegas que desenharam filtros dos sonhos na parede. Eu fico assim, mas por que você desenhou? Ela falou, porque eu acho bonito. Então perdeu completamente o significado daquela manifestação cultural. Tá? Outra coisa que acontece na indústria cultural é que a gente cria produtos para tornar a vida mais suportável. E não é mais suportável de mais confortável, é literalmente mais suportável da gente conseguir uma válvula de escape. Então, literalmente, há 5 minutos atrás, eu estava falando com a minha mãe. Isso é um monólogo, né, Lucas? Mas tudo bem. Mas vê se você me entende, Lucas. Eu não sei você, mas a coisa que eu mais senti falta na quarentena toda foi ir ao cinema.
Porque ir ao cinema é a minha válvula de escape. Então, tipo, sair de casa, ir pro cinema, eu chegava a ver, tipo, 2 filmes seguidos por semana, sabe? Não é, tipo, comer pipoca, etc, não. É, tipo, literalmente ir e ver filmes no cinema. Aquilo ali é o ambiente em que a minha válvula de escape é o que eu preciso para continuar a minha vida em paz e manter a minha saúde mental, certo? Com a pandemia, eu não posso mais fazer isso, né? Eu tava literalmente há 5 minutos atrás falando com a minha mãe, e ela tava perguntando o que eu queria de aniversário. Tipo, filha, você quer que a gente faça um bolo? Você quer que a gente reserve num restaurante no meio da semana, etc. Vendo maneiras o mais saudáveis e controladas possíveis, né, de comemorar o meu aniversário. Tá aí tudo bem. Aí eu virei pra ela e falei assim, mãe, o que você quiser pra mim tanto faz, porque literalmente a única coisa que eu gostaria de fazer no meu aniversário que faria com que eu me sentisse bem, eu não posso fazer, que é ir ao cinema. Porque o cinema é dentro do shopping, o shopping tem um monte de gente, e eu não tenho, tipo, muita disponibilidade para ir no meio da semana, onde seria um pouco menos, e é um lugar fechado, enfim, eu tenho uma senhora idosa em casa e eu estou indo dar aula presencial, eu posso transmitir alguma coisa para alguém, eu não tenho como ir no cinema, certo? E o cinema, por exemplo, é uma coisa que foi criada para tornar a minha vida mais sustentável. Ou vocês acham que os filmes da Marvel é para crítica? Tudo bem, eu sou a professora louca que encontra lá a crítica no Soldado Invernal e coloca na prova de vocês. Beleza, fiz uma questão com o Soldado Invernal e fiz uma questão com o Soldado Invernal. Mas não é esse o objetivo de um filme da Marvel, não é esse o objetivo de um filme das princesas, certo? Esses filmes são literalmente para ser nossa válvula de escape para tornar a nossa vida mais suportável. Uma música, uma série, né? Óbvio que como arte, aí entra a discussão ética de arte que vocês devem estar tendo em filosofia, né? Que é o que é arte e para que serve a arte. Aí tudo bem, a gente pode discutir que, na verdade, esse não deveria ser o objetivo, que o objetivo deveria, sim, ter uma crítica social. Mas, às vezes, a gente só quer ver um filme, a gente não quer uma crítica social. A gente só quer ver uma série boba de 20 minutos em que a gente não tenha que pensar que o mundo está perdido. E é aí que entra a indústria cultural, para seduzir a gente e manter a nossa alienação e também a estrutura de desigualdade. Olha que simples. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho e quantos slides eu tenho. Eu tenho 12 slides e eu tenho 10 minutos. Tá, dá tempo. Bom, o mundo pop, ele é diferente, ok? A cultura pop, ela é diferente da cultura popular. Então, a cultura popular é a cultura que nasce, tá? Ali de forma orgânica, e aquela cultura popular, ela nunca vai conseguir por si só, de forma natural e orgânica, se transformar em cultura pop. Tá? Então, por exemplo, o funk. O funk, ele nasce como cultura popular. É apenas uma manifestação cultural, como toda e outra manifestação cultural. O funk chegar na Itália é trabalho da indústria cultural e da Anitta. Não só da Anitta, mas é que ela adora falar que a única pessoa que levou o funk pro mundo foi ela, né? Então vamos botar aí na conta dela isso. Tá? O que significa que, por exemplo, o funk, assim como, tipo, o carnaval, o sertanejo, na época do Michel Teló, do Ai Se Eu Te Pego, sei lá, o reggaeton, enfim, um monte agora o hip hop, né? O rap e o hip hop, tudo isso acabaram se tornando partes da cultura pop, no sentido de que foram massificadas e exportadas numa lógica capitalista, certo? Só que não necessariamente elas nasceram para isso. Tá? Agora, a gente tem manifestações culturais que nasceram para isso, tipo a música pop, tipo a música que a Britney Spears faz.
a música que a Ariana Grande faz, né? São ou os filmes de Natal, por exemplo, né? São manifestações culturais populares cujo objetivo é serem massificados, certo? Então, eles são, na verdade, produtos da indústria cultural e o objetivo deles é manter a estrutura e promover a alienação, né? Promover que a gente se desligue o consumo o consumo de uma forma acrítica. O consumo sem que a gente pense sobre aquilo, reflita sobre aquilo, certo? E aí isso vai gerar uma leitura de mundo prejudicada, né? Tanto quando a gente pensa num filme, numa série, numa música, quanto quando a gente pensa, por exemplo, num portal de notícias, né? Os portais de notícias não estão fora dessa lógica capitalista. Na verdade, a notícia, ela agora é transformada em produto. Então, você tem... Vou pegar o celular para dar um exemplo. Bom, meu celular aqui, normal, tá? Eu vou só virar para cá e a gente tem o quê? A primeira coisa que tem é a assessoria de Anitta nega que ela tenha raspado a cabeça pelo candomblé. Eu acho que isso resume o meu subtópico tudo pelo Ibope, certo? Aí a gente tem o quê? A gente tem promoção, a gente tem a filha do Bruno Galhaço, da Giovanni Eubank, estampando capa de revista. A gente tem o quê? A gente tem sobre o relacionamento do Caio Castro e da Grazi Massafera. Eu tô pulando as notícias sobre política, tá? Eu tô pulando porque eu já vou dar um outro exemplo. Tá, eu vou precisar ler essa notícia sobre política, que é sobre a decisão do Kanye West de se candidatar em 2024. Certo? Eu tô pulando tudo que é tipo de política e etc. E temos mais alguma coisa aleatória da Manuela Gavassi. Tudo isso é o quê? Notícia que foi transformada em produto com manchetes alarmantes para gerar ibope e gerar clique. Agora eu vou abrir o G1. Eu tô abrindo o G1. Portal de notícias. Você quer que eu abra outro, Lucas? Só temos aí você, que o G1 eu tenho baixado o aplicativo. Primeiro porque é de graça, segundo, meu namorado também lá, então eu dou uma olhada, né? Aí eu tô indo para minha região, vamos falar de Santos e região. Pular a eleição. Tirando sobre a primeira, tirando a propaganda lá eleitoral, né, que aparece porque eles estão fazendo entrevista com todo mundo, a primeira coisa que aparece mais comentada é: câmeras registram mulheres abandonando cadela amarrada em árvore. Certo? Depois disso, a gente vai ter, tipo, morte, sei lá onde, vaga de trabalho, projetos da Câmara. Enfim, vai ter um monte de coisa. Só que o que está em alta, né? Porque os primeiros que aparecem aqui estão em alta. Coisa de animal. Isso da Ibope. Já viu no Facebook? Compartilhamento de matéria de animal? Dá muito Ibope, compartilhamento de matéria de animal. Certo? E aí, eu tô transformando essa notícia em produto. Então, tipo, eu não tô só... Quando você abre a notícia, você não vai falar só... Eles não estão só falando sobre... Tipo, não estão dando só notícia. Eles estão dando opinião de uma forma velada, né? Aí aqui não é só uma matéria onde dá uma nota, dá a notícia. Você tem uma entrevista com quem achou, você tem a entrevista com quem adotou depois. Você tem vídeo, foto de uma coisa que não é legal. Não é legal você ver vídeo de uma cadela, de um cachorrinho sofrendo, né? Mas
vira notícia, dá Ibope, né? Negócio bomba. E aí, gente, é produto, certo? Isso é uma característica da nossa sociedade do espetáculo, né? E aí o Guy Debord vai falar sobre a sociedade do espetáculo, que é o quê? Que é essa imensa acumulação de espetáculos. A sociedade dos espetáculos é um setor que concentra todo o olhar e toda a consciência. Ela tenta promover a unificação. E aí, gente, a gente está falando sobre o conjunto de imagens, mas a relação social mediadas por essas imagens. Então, quando um cara vai e faz uma declaração pública e estoura fogos de artifício para gerar engajamento num post, certo? Ou o Travis Scott, por exemplo. Mano, ele fez parceria com o McDonald's. Tipo, não é a parceria com o McDonald's, não é o tênis que ele fez com o McDonald's. Mas é tudo que tem por trás, a estratégia de marketing, essa relação. Por que o Astroworld vendeu tanto, tipo, a turnê, né? Foi uma turnê que vendeu tanto engajamento de você só simplesmente falar que a Kylie Jenner iria. Bizarro, né? Aí não é a imagem, não é o CD, mas é essa relação que acontece entre as pessoas, onde tudo vira um espetáculo, onde literalmente a primeira matéria que aparece é da Isto É, que não é um portal de fofoca, gente, é uma matéria da Isto É. Tipo, é uma revista séria que desmente um portal de fofocas que diz que a Anitta raspou o cabelo por conta da religião dela. Agora me diz, por que a Anitta raspar o cabelo pela religião dela vira notícia? O que qualquer pessoa tem a ver com o fato, né, da Anitta raspar o cabelo pela religião, ou seja, por qualquer outro motivo? É porque vira um espetáculo. E aí você tem tipo, o Kanye West, entendeu? Usando isso a seu favor, o que tá certo. A Taylor Swift, e aí você vai para tudo quanto é gente. A Ludmilla, que logo quando vaza a treta com a Anitta, lança música justamente sobre o tema. Para quê? Para ganhar dinheiro. A Luísa Sonza, o Whindersson Nunes. Certo? Porque não é a imagem, não é a imagem da música Flores, não é a música Flores. É a relação entre as pessoas que gera esse espetáculo. Não é o fato de ter lançado o clipe, é o clipe ter sido o clipe com maior número de dislikes e por aí vai. Isso que gera, né, e que faz a sociedade do espetáculo. E é isso. Lucas, qualquer dúvida que você tiver sobre cultura midiática, me chama, por favor. Porque isso vai cair na prova de quarto bimestre. E eu coloquei bastante perguntas sobre indústria cultural e cultura midiática. Sinto te informar. Até porque a gente vai ver isso aplicado ao Brasil na próxima aula. Então, dá uma olhada nos slides e me tira suas dúvidas depois. Pode ser? Não apareceu meus 10 minutos ainda, que estranho. Enfim. Eu vou ficar por aqui hoje. Falei bastante coisa. A gente continua na semana que vem, tá bom? Qualquer problema, estamos aí. Qualquer dúvida, tá? Só chamar. Beijo. Até semana que vem.